vivendo. Tá bom? Eu queria chamar sua atenção para a exposição dessa noite. Nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, mas a palavra do Senhor continua com toda a liberdade para ser pregada e nós louvamos a Deus por isso. Nós vamos dar continuidade na nossa exposição das cartas ao Apocalipse, ou cartas do Apocalipse, melhor. Eu queria te convidar para o capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós iremos expor do verso 18 ao verso 29. Então, por favor, acompanhe então a leitura que eu farei desse texto. Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. A palavra do Senhor assim nos diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerastes, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos orar agora pedindo a orientação do Espírito para que Ele ilumine nossas mentes, a fim de que possamos compreender a mensagem do Senhor nessa noite. Eu queria te convidar para essa oração. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós a lemos e agora iremos meditar nela. Que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor mesmo sabe da dificuldade de não estar com os meus irmãos e poder olhar para eles, interagir com eles. Mas nós sabemos que os nossos irmãos estão em vários lugares e o Senhor se faz presente com cada ovelha do Senhor. Conduza-nos nessa noite. Fale ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Glória a Deus por esse momento. Há um sociólogo americano chamado Christian Smith. Ele escreveu um livro intitulado Moralidade à Deriva. Isso aqui é uma tradução que eu fiz, uma tradução livre. O livro chama Moralidade à Deriva. O lado escuro da emergente geração de jovens adultos. Esse livro não foi traduzido, mas neste material, esse sociólogo mostra que 30% dos jovens adultos são fortemente influenciados pelo relativismo moral,
e talvez você esteja aí na sua casa pensando assim, ok, o que é um relativismo moral? Ou o que o relativismo moral tem a ensinar? Ora, o relativismo moral ensina que não existe uma verdade absoluta que determine como o homem deve se comportar, seja moral ou eticamente. Logo, um relativista moral, para um relativista moral, a verdade é aquilo que ele acha que é certo. Então, pense comigo, um rapaz que traz a sua namorada para dormir consigo na casa dos seus pais. Ora, isso é errado, isso é certo? Se você perguntar para um relativista, sobretudo um relativista moral ou ético, ele vai dizer assim, depende. Depende do ponto de vista, ou depende da crença que você tem a respeito desse episódio. Aliás, depende daquilo que você estabelece como verdade. Já que não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Você deve, então, se submeter à verdade que você tem no seu coração. Ora, pensemos agora numa outra situação. Talvez uma moça que decide pela prática do aborto. É certo ou errado? Se você conversar e dialogar sobre essa temática com um relativista moral ou ético, ele dirá que não existe uma verdade absoluta. Para orientar essa moça que pensa no aborto. Logo, se não há uma verdade absoluta que determine as nossas ações, cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a verdade em si, não existe uma verdade absoluta, cada um pode fazer aquilo que ele acha que é bom e certo. Há um livro muito bom, se você puder ler, do Timothy Keller. O livro chama Deus na Era Secular. Há uma frase do Keller que eu acho muito ilustrativa para esse tema. Ele diz assim, como o relativismo moral se aplica na prática. Ele diz assim, hoje não há como você dialogar sobre uma afirmação moral com alguém que dela discorde. Certo. Muito certo. Pense num jovem que está ingressando agora numa universidade federal e converse com esse jovem do desafio que ele tem de conversar com seus professores e colegas sobre questões éticas, sobre moralidade. Pense num jovem cristão que entre agora numa faculdade, sobretudo federal, e vai discutir com seus colegas e professores que ele é contra a união estável de pessoas do mesmo sexo. Pergunte a ele o desafio dele discordar do aborto, seja em qualquer ocasião. É quase impossível. Então nós temos aqui um grande desafio. É o desafio que a igreja está vivendo. Eu penso que um dos maiores desafios da igreja na era contemporânea, querido irmão, é defender a fé, é defender uma moralidade, é defender uma ética dentro de uma sociedade secularizada. Nós vivemos dentro de uma sociedade que é secular, que existem crenças seculares. E o maior desafio da igreja, penso eu, é você conviver ou viver numa sociedade secularizada e ainda assim zelar pela sua fé e defender a sua própria verdade, a verdade da palavra do Senhor. Esse aqui era o dilema da igreja de Tiatira. Esse era o maior desafio daqueles crentes. E para a gente entender melhor essa carta, nós precisamos entender o contexto sociocultural daquela igreja, daqueles irmãos. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor, perto ali de Pérgamo, perto ali de Éfeso, ela está naquela região. Mas Tiatira era uma cidade dominada por corporações comerciais, que era semelhante aos nossos sindicatos hoje. Então tinha sindicato para tudo. Tinha sindicato para
tintureiros, tinha sindicato para curtidores de pele de animais, tinha sindicatos para padeiros, tinha sindicatos para todo tipo de comércio que era estabelecido naqueles tempos. Então, a encontrar um emprego que fosse digno, a pessoa tinha que se filiar a um tipo de sindicato desse aqui. Agora, há um problema, porque cada sindicato desse aqui, da cidade de Tiatira, tinha uma divindade patronal e celebrava festas dedicadas a ídolos e comida também a ídolos. Então, para um crente era difícil, porque nós estamos vendo aqui cristãos que precisavam viver de forma digna, ter um emprego digno, mas para ganhar um emprego digno, essas pessoas precisavam ceder à secularidade do seu tempo. Esse era o maior desafio daqueles crentes. Então, naturalmente, tudo isso era um desafio à fé e à verdade daqueles crentes. Para submeter ao emprego, tinham que filiar-se a um sindicato. Ora, se participarem de um sindicato, teria que participar de todas as festividades que aqueles sindicatos ofereciam aos seus membros. E o que era oferecido por esses sindicatos era imoralidade sexual e idolatria. Agora perceba a dificuldade desses crentes. Perceba que todo esse cenário secularizado na cidade de Tiatira influenciava fortemente a igreja de Tiatira. Olhando para essa realidade, e depois de tomar conhecimento dessas informações históricas e contextuais, nós temos maiores condições agora de entender esse texto. Eu quero destacar com vocês nessa noite duas verdades que eu acho extremamente relevantes para que a gente pense nessa noite. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que a desconstrução da verdade é uma real ameaça à vida da igreja. Deixa eu repetir para você. A desconstrução da verdade é uma real ameaça à vida da igreja moderna. Se não, perceba comigo que após fazer uma breve introdução no verso 19, do verso 18, no verso 19, onde apresenta e elogia parte da igreja, agora no verso 20, Jesus vai apontar o problema central da igreja de Tiatira. E esse problema central é descrito no verso 20. Por favor, acompanhe comigo, que diz assim. Ok, ele diz no verso 18 e 19, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês têm amor, têm fé, têm serviço, têm perseverança. Beleza, eu reconheço isso. Até porque eu conheço a igreja, Jesus dizendo. Mas no verso 20, ele estabelece aqui uma observação negativa à vida da igreja. Ele está dizendo, vocês têm alguns pontos positivos, mas há um problema, há um defeito no meio de vocês. E ele vai descrever no verso 20 qual é. Ele diz, tenho porém contra ti, que tolerais essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Queridos irmãos, os crentes de Tiatira estavam tendo a fé em Cristo diretamente atacada. E o curioso nesse texto é que o ataque que estavam sofrendo não era um ataque por meios físicos. Não era assim. Chegou lá, a turma contrária ao evangelho, meteu o pé na porta, abriu a porta da igreja, entrou todo mundo, colocou lá a faca no pescoço da turma. Não era assim. Não era esse tipo de ataque que a igreja está vivendo, mas o ataque aqui
que Jesus se refere é que aqueles irmãos estão recebendo diuturnamente um ataque e questionamentos a respeito da verdade. Aqueles irmãos estão sendo questionados a respeito daquilo que eles creem. A igreja de Tiatira, então, está tolerando o ensino de uma doutrina enganosa que colocava a verdade do Evangelho em questionamento. Esse era o desafio maior. Era um desafio que a verdade que eles criam estavam sendo colocada em xeque. E perceba comigo os detalhes desse texto. O texto vai falar de uma mulher chamada Jezabel. Mas calma, não é a Jezabel, esposa do rei Acabe do Antigo Testamento. Essa aqui era uma outra Jezabel. Nós não conhecemos muito a respeito dela, até porque o texto não nos dá maiores informações a respeito dessa mulher. Mas Jesus faz a referência dela nesse texto. Alguns historiadores e estudiosos vão dizer que muito provavelmente essa mulher aqui ocupava um lugar na igreja que pudesse estar relacionado ao ensino. Talvez ela fosse aí uma professora do departamento infantil ou dos adolescentes da escola bíblica dominical da igreja de Tiatira. No entanto, o que Jesus destaca aqui é o ensino dela. Me parece que Jesus não está tão preocupado em mostrar características da mulher, mas Jesus está preocupado em mostrar características do seu ensino. É por isso então que Jesus está dizendo que o ensino dessa mulher, ou o ensino que essa mulher está transmitindo a alguns da igreja, estava gerando um certo estrago moral na vida da igreja. Então pensamos assim: qual era o propósito, ou o que essa mulher estava ensinando à igreja, e por que a liderança daquela igreja estava tolerando essa mulher e seus ensinos? Ora, o que essa mulher está ensinando? O próprio texto ensina para nós e revela para nós. Ela persuadia parte da igreja a praticar relações sexuais ilícitas dentro dos templos pagãos e comerem ali dentro daqueles templos comida oferecida a ídolos. Basicamente era isso. Se não, por favor, perceba comigo aí, ainda o verso 20. Jesus está dizendo assim, a respeito do ensino dessa mulher: olha, não somente ensine, Jesus está falando, olha, essa mulher está ensinando, mas ainda está seduzindo os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisa sacrificada aos ídolos. Perceba um detalhe nesse texto. Perceba que Jesus está falando que a maior ameaça que essa mulher, essa profetisa, está trazendo à igreja, vem por meio do ensino. A maior ameaça que essa igreja está sofrendo agora é receber ensinos contrários ao Evangelho. E esses ensinos contrários ao Evangelho têm o propósito de desconstruir a verdade que o Evangelho construiu em nossos corações. Deixa eu tentar aplicar isso para vocês. Meus queridos irmãos, um dos melhores métodos que Satanás usa para atacar a nossa fé e questionar a verdade é desconstruindo e questionando a verdade que cremos. Aliás, foi esse método que ele próprio, o diabo, usou para tentar Jesus Cristo no deserto, Mateus 4. Quando após Jesus Cristo ter ouvido do Pai que ele era o Filho de Deus, que Deus tinha prazer nele, agora o diabo começa um diálogo com Jesus, e esse diálogo envolve desconstruir no coração de Cristo a verdade que acabara de ser dita a ele pelo Pai. Então o diabo começa a questionar a verdade. Se és filhos de Deus, faça isso.
Ora, se és filho de Deus, faça isso. Mas Jesus acabara de ouvir que ele de fato era o Filho de Deus. A maior característica de uma sociedade secularizada é questionar o Evangelho e suas verdades. Sabe, gente, dias atrás eu fiquei estarrecido quando uma mãe chegou para mim e disse assim: pastor, eu não sei o que eu faço em relação ao ensino formal do meu filho. Coloquei meu filho na escola, uma criança de 3 anos, e quando fui me dar conta do material didático dele, fui olhar o material, folhear o material didático dele, já no segundo capítulo da apostila, havia uma historinha e questionamentos a respeito de que cada indivíduo pode escolher o sexo que ele quer ter ao longo da sua existência. Queridos, eu estou falando de crianças que estão sendo talvez pré-alfabetizadas. A forma, ou uma das formas do diabo atacar a nossa fé, a fé dos nossos filhos, é desconstruir a verdade que foi construída em seu coração, a verdade do Evangelho. São professores secularizados que estão seduzindo e induzindo os nossos filhos a relativizarem a verdade do Evangelho. São professores secularizados que usam a ciência, que usam a biologia para alcançarem tal objetivo. Para começar a levar questionamentos ao coração dos nossos jovens, se de fato é verdade mesmo que o mundo foi criado por um Deus, ou se o mundo é apenas o resultado de uma evolução biológica dos seres. São professores secularizados que estão atacando a fé dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos, oferecendo a eles questionamentos sobre a sexualidade, sobre questão de gênero. São formas de desconstruir a verdade do Evangelho e minar a fé dos nossos. Eu estava lendo essa semana um estudo da Lifeway Research. É um estudo de pesquisa dos Estados Unidos que me revelou que aproximadamente, presta atenção aqui, aproximadamente 70% dos jovens cristãos abandonam a fé na universidade. 70% daqueles que entram crendo nas verdades do Evangelho, saem dali questionando e abandonando essas verdades. Porque mergulham dentro de um ambiente marxistas, ideologias marxistas, que questiona a verdade do Evangelho, a fé em Cristo Jesus, a moral, a ética cristã. O problema não é apenas negar a verdade. É um problema. Mas um problema também é relativizar a verdade. Há um sociólogo norte-americano citado pelo Tim Keller no seu livro, o Philip Gorski. Ele é um professor na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A fala dele ilustra muito bem essa verdade da relativização da verdade. Abro aspas, ele diz: era uma vez um tempo em que achamos que havia verdades morais universais. Era o tempo. Percebemos que não existe uma lei moral cósmica em nosso interior, muito menos nos céus estrelados sobre a nossa cabeça. Concluímos que todas as leis morais são arbitrárias. Isso é o reflexo de uma sociedade secularizada, onde a igreja está inserida. É o reflexo daqueles que ensinam
os cristãos jovens nas universidades. Era o tempo que achávamos que havia verdades universais. Essa é a realidade que nós estamos inseridos. Uma das armas do diabo para minar a nossa fé é atacar a verdade. É desconstruir a verdade. A segunda coisa que esse texto nos ensina. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Jesus chamou a igreja para pregar uma mensagem indesejável a uma sociedade secularizada. Jesus te chamou e chamou a igreja para pregar uma mensagem indesejável a uma sociedade secularizada. E essa mensagem inclui uma chamada ao arrependimento e ao juízo. Essa mensagem, a saber, arrependimento e juízo, é uma mensagem repugnante a uma sociedade que nega a verdade absoluta. Mas foi exatamente isso que Cristo fez. E é exatamente isso que Cristo está chamando a igreja para fazer. É pregar uma mensagem que Ele pregou. E perceba as palavras de Jesus, escrevendo para aquela igreja que está inserida dentro de uma sociedade secular. Ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, falando da profetisa que estava ensinando bobeira na igreja, todavia não quis se arrepender a respeito da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como uma grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de acomodar-se à cultura do nosso tempo. Pelo contrário. A mensagem que Jesus chama a igreja a pregar é uma mensagem indesejável às pessoas do nosso tempo. Porque as pessoas do nosso tempo não estão tão prontas a ouvir sobre pecado. Até porque o mundo está tão complicado, está tão difícil viver nesse mundo. Todo noticiário que nós assistimos ou acessamos só fala de calamidade e caos. Logo, o que pode aliviar um pouco tanta tensão, talvez seja nos dar algum tipo de prazer. E para nos dar algum tipo de prazer, eu preciso ceder às minhas vontades. Talvez num tempo tão complexo como vivemos, a igreja tem repensado em falar de arrependimento, até porque as pessoas estão tão mergulhadas em catástrofes e caos, que a igreja, muitas, preferem não tocar mais em coisas que gerem incômodo aos ouvintes. Mas Jesus vivia também um tempo de caos. Jesus vivia também uma sociedade dominada por problemas e pecados, e nem por isso Ele negociou os princípios da palavra do Senhor, nem por isso Ele aliviou a mensagem da sua palavra. Nem por isso Jesus Cristo acomodou o Evangelho à cultura do seu tempo, pelo contrário. Jesus Cristo então confronta a sociedade, confronta a cultura, confronta o secularismo do seu tempo com o Evangelho. E Jesus chama o povo ao arrependimento.
e se não arrependerem serão punidos. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Matarei seus filhos, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Essa é a mensagem que Jesus chamou a igreja a pregar, mesmo em tempo de caos. Não podemos aliviar a mensagem apenas por causa das circunstâncias em que vivemos. O homem precisa saber que é pecador e precisa ser encontrado por Cristo para herdar o reino dos céus. Seja em tempo de calamidade, seja no tempo de bonança. Essa precisa ser a mensagem da igreja. Eu queria caminhar para o final, reafirmando essa verdade. A igreja não foi chamada para se conformar às ideologias seculares de seu tempo, mas a igreja foi chamada a confrontá-las com o Evangelho. E permita citar mais um outro teólogo, John MacArthur. Ele faz a seguinte afirmação: Jesus não emitiu um manifesto instruindo o seu povo a envolver-se ou se conformar com a cultura secular de seu tempo. Não, ele não chamou para isso. Ele não enfatizou a necessidade de tolerância e validação de ideologias que contrariam os princípios do Evangelho. Não, Jesus não nos chamou para ser tolerantes com ideologias que confrontam o Evangelho. Ele não nos chamou para isso. Em vez disso, sua preocupação era pela pureza da igreja. Ele queria que o seu povo soubesse como confrontar e lidar com o pecado do seu tempo. Queridos, o texto termina com um conforto e uma esperança para nós que vivemos nesse tempo de caos, nessa sociedade secularizada. O texto termina no verso 26 a 29, dizendo que o Senhor conhece o seu povo. Em meio a essa corrupção sistêmica, e em meio à corrupção que a cidade de Tiatira vivia e a igreja, ali ainda havia alguns crentes fiéis. E o Senhor reconheceu a ação e a fé daquele grupinho de irmãos fiéis da igreja. E ele diz assim: eu digo a vocês, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vocês. Tão somente conservais aquilo que tendes, até que eu venha. Seja qual for o cenário de caos, seja qual for o cenário da sociedade em que vivemos, Jesus sempre reconhecerá o grupo fiel da igreja, o grupo que está disposto a perseverar e manter a fé perseverante no Evangelho da graça. Ele se refere agora a esses queridos irmãos, dizendo assim: eu reconheço vocês, eu reconheço que vocês não cederam à relativização da verdade, mas vocês permaneceram fiel no Evangelho, e digo-lhes que permaneçam fiéis até que eu venha. Queridos, isso é impressionante. Jesus não quer da igreja nenhuma outra coisa senão fidelidade.
defesa. Defesa ao Evangelho. É isso que Jesus nos chamou a ser e fazer como igreja. Jesus não nos chamou para nos acomodar às orientações seculares, a fim de ganharem pecadores. Não, Jesus não falou isso. Jesus está dizendo assim: pregue o Evangelho, fale a verdade a todos, a tempo e fora de tempo, no tempo de pandemia, no tempo de ausência de pandemia, fale o Evangelho. Chamem o povo ao arrependimento. Fale do juízo de Deus para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e abandonarem os seus pecados. Fale do Evangelho, seja em qualquer situação. É isso que Jesus nos chamou a fazer. E é isso que queremos fazer. A verdade. Somente a verdade irá nos libertar. E cremos sim que há uma verdade absoluta. E essa verdade tem nome: Jesus Cristo. Somente essa verdade pode libertar você do pecado. Eu queria orar. Eu queria pedir a Deus graça sobre nós. Eu queria orar por aqueles que estão acometidos por esse vírus. Há tantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que carecem das nossas orações. E nós faremos isso agora. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos orienta a todo tempo. Nós precisamos nos manter fiéis, mesmo diante das ideologias secularizadas do nosso tempo. Deus nos chamou como igreja para pregar uma mensagem indesejável ao nosso tempo. Que não tenhamos medo de falar dessa verdade. Que não possamos negociar essa verdade por temor de homens ou por temor de qualquer coisa desse mundo. Mas que a nossa mensagem seja a mensagem de arrependimento e de redenção em Jesus Cristo. Senhor, dê graça àqueles que estão tendo a sua fé diminuída no contexto em que vivem, tendo a verdade do Evangelho construída no seu coração, agora sendo desconstruída por questionamentos desse mundo. Ajuda o teu povo. Agora nós oramos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo fisicamente por essa Covid. Ó Deus, olha para nós. Nós fazemos coro com o profeta Davi, quando nos Salmos orou dizendo: Senhor, até quando? Até quando ocultarás o teu rosto de nós? Olhe para nós. Olhe para o nosso sofrimento. Olhe para as nossas inseguranças, incertezas. Senhor, cure a nossa nação. Cure o nosso mundo. Cure o nosso município, o nosso estado. Olhe para nós, Senhor. E que nesse tempo de tanta calamidade possamos refletir que nada somos. Que basta um pequeno vírus
para nos ceifar a vida. E que a nossa segurança não está nesse mundo. A nossa segurança não está na medicina, por mais evoluída que seja. A nossa segurança não está nos pensadores e cientistas das universidades do nosso tempo. Não está. A nossa segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra e que governa cada centímetro do nosso mundo. É no Senhor que nós colocamos a nossa esperança. Agora, amados irmãos, permaneçam na paz do Senhor. Que a graça, que o amor e que a consolação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana. Que Deus abençoe.